Opa, começando aqui mais um Empreende Show. Esse projeto, Paulo, que tem como objetivo, e a gente sabe muito bem, a gente gosta muito disso, que é trazer, aproximar a comunidade empresarial aqui da cidade, mostrar as pessoas que fazem muito bem suas atividades aqui, são inspiração para todos nós, principalmente como hoje nós temos aqui o Jean Paul, da BP8, fundador e CEO dessa construtora, que hoje é uma referência não só em Osasco, como em toda a região, né? Jean, muito bem-vindo ao Empreende Show. Bom dia, Denis. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, a gente ajudar o desenvolvimento da cidade. Como minha família, a família da minha esposa são emancipadores da cidade, então a gente tem que honrar todo esse passado e agradecer, né? Então a gente sempre está aqui para poder ajudar esse desenvolvimento. Pô, ótimo. E o Jean cumpre perfeitamente esse objetivo que nós temos no Empreende Show, né, Paulo? Com certeza. Bom, uma alegria novamente estar aqui na formação, né, dessa comunidade empresarial aqui da nossa cidade. E quando a gente fala de comunidade empresarial, não só são grandes empresários como o Jean, mas nós temos aqui também casos de pessoas humildes que vêm aqui também, lá do cachorro-quente, lá do salgadinho, mas é muito legal que você participe conosco também do nosso canal do YouTube. Entra lá, curte, compartilha, se inscreva, porque você ajuda a formar uma comunidade empresarial e dar exemplos como do Jean Paul, né? Eu tenho vou ter até um pouco de dificuldade de fazer o programa, né? Porque eu conheço o Jean Paul há bastante tempo, né? Grandes empreendimentos antes dele fazer, a gente já tinha amizade, né? Então, com certeza, algumas perguntas serão inconvenientes, mas tá tudo certo, viu? O pessoal tá acostumado. Pô, Jean, mas antes de qualquer coisa, inclusive de prêmios que você tem recebido agora, um super fresquinho para a gente poder falar, queria que você contasse um pouco da sua história, para que quem ainda não te conhece, os poucos que não te conheçam, possa saber quem é Jean Paul Cutrona. Eu sou o marido da Priscila Seferian. Muito bem. Sou pai da Isabela e da Gabriela, filho do Paulo e da Nilza. Minha mãe já é falecida, faleceu em 2011, onde eu honro também muito ela. Claro. Eu sou uma pessoa tranquila, meu. A gente sempre procurando ajudar o próximo da forma que a gente pode. E a minha trajetória começou aqui em Osasco com confecção. Quando eu casei, eu já comecei a empreender sozinho, Paulo. Sim. Eu saí do meu pai. O meu sogro, Pedro Seferian, me emprestou uma casa para eu poder montar uma confecçãozinha. Eu fazia camiseta. Legal. E produtos da Disney, da Walt Disney. E aí começou o meu processo de empreendedorismo. Eu já começava antes. Tá. Vou voltar um pouquinho atrás, vou pedir licença. Sim. Na escola, já no segundo e no terceiro ano colegial, os meus pais já tinham confecção. Você é de Osasco, né, Jean Paul? Eu não sou de Osasco, não. Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Tá. Sou de São Paulo. Eu estudei no Colégio Dante e aí eu comecei a observar que, como era uniforme no Dante, existiam calças de moletom na época. O pessoal não costumava viajar muito, né? Mas existiam umas calças de moletom da Nike na época. Tá. Né? E o pessoal ficava doido com a calça, né? E eu falei, eu vou começar a fabricar essa calça. Uma modelagem de moletom, não pirataria. Tá, perfeito. Isso aí é muito importante. E aí eu comecei a ir na Rua da Graça, começava a comprar quilo de moletom e comecei a pagar hora extra para 2 funcionárias do meu pai fazer o corte. E aí eu pegava e levava para poder fazer a costura. E na época eu vendia por $10 cada calça. Olha só. Então eu vou dizer que o meu empreendedorismo, na verdade, começou na época da escola e tal. No ponto que o diretor do colégio chegou a me chamar. Falou, cara, você está vendendo essa calça para todo mundo aqui e tal. Você não quer fornecer pro colégio tudo? Você tá brincando. Não, é isso. não. Olha que bacana. E aí, não era o intuito disso, né? Era fazer uma graninha tal, para as festas, para poder viajar, enfim. Mas eu agradeci bastante. Na época, se eu tivesse entregue o pedido pro colégio, eu ia ganhar de lucro, na época, o Fiat Uno, né? Eu cheguei a fazer um monte de conta, falei, mas era informal, não tinha nota fiscal, né? Era o início, vai. Então,
voltando assim, começou lá atrás com esse tipo de empreendedorismo. Aí depois eu parei a confecção, eu era licenciado da Walt Disney, e na época o Brasil não estava preparado para licenciamento de marca, né? Porque existia muito pirataria, Paulo. Qualquer lugar, ainda hoje existe, mas menos, mas na época existia muita pirataria. Então, putz, você imagina que a gente precisava pagar royalty para a Disney, a gente tinha que fazer uma qualidade de bordado da cara do Mickey, né, muito bem elaborado e custava caro. E o comerciante não queria pagar, simplesmente porque tinha o pirata. Claro, né? pois é. E aí, nessa época, eu falei, putz, chegou um momento que eu falei, eu vou parar. Minha filha estava nascendo em 99, a Priscila estava grávida da Isabela. Falei, cara, eu vou parar. Não aguento mais essa pressão, fazer errado não dá para fazer, então resolvi parar. E aí o Pedro, meu sogro, me chamou e falou, estou querendo reativar a Danpris Construtora. E você não quer vir comigo? Eu falei, poxa vida, que oportunidade. Olha, o universo ajudando aí. E eu comecei a reativar a construtora Danpris junto com o Pedro, já era dele. Tá. E aí começamos a fazer umas casinhas lá no Novo Osasco, na Bento Vidal, falando agora da nossa cidade aqui. Então eu comecei na Bento Vidal lá com 41 casinhas, foi fazendo devagarzinho e tal, e aprendendo bastante. Olha, deixa eu pontuar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Ele está falando meu sogro, Pedro, tal, mas nós estamos falando do Pedro Seferian. Já foi, assim como eu, presidente aqui da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. É um dos grandes empresários aqui da nossa cidade. E aí tem algumas coisas que são deles, algumas marcas, que você vai conhecer com certeza, que é da região, que é a Cobernite, por exemplo. Cobernite de telhas. Cobernite telhas. A Cobervel com Audi e com Volks. Né? Pois é. A Danpris Construtora. Exatamente. Então tem algumas... e esse Pedro, esse grande empreendedor, que legal, né? Saber que... De alguma maneira, ele teve uma intersecção lá no início também da sua vida empreendedora, né, Jean Paul? É o meu mentor. Sim. Eu tenho uma gratidão incrível por ele, porque se eu estou no ramo de construção e de incorporação, é que ele acabou confiando muito em mim. Né? Sim. Na época, o meu cunhado não estava, ele estava tomando conta das concessionárias. Então eu ficava basicamente 10 horas por dia com o meu sogro na sala. É o Dante, né? É o Dante. Aliás, mandar um abraço para ele, outro grande empreendedor, né, tocando cara? a Danpris. É um cara que a gente precisa trazer aqui. Com O Dante, certeza. já está feito o convite pessoalmente aqui, ao vivo, hein, cara? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa foi a minha trajetória entrando na incorporação. Bacana. Mas olha, como a gente acaba dando referência para as pessoas que nos assistem, e muitos jovens, né, têm mandado mensagens que assistem o programa e que querem iniciar alguma atividade, né? É interessante saber também as origens. Nós falávamos um pouco antes do Jean Paul sentar oficialmente aqui, falávamos das origens, né? Da origem da Itália, né? E da origem também japonesa, né? Por parte da mamãe, né? Do meu avô, do meu avô. É isso mesmo. Mas é importante saber que, assim, para quem tem origem, normalmente as pessoas... O brasileiro tem muitas origens de várias partes, né? Nós somos um povo forte porque somos bem misturados, né? Eu acho que está apurando aí. Mas vem a dificuldade, né? Porque não vieram ricos de lá, do mundo velho, né? Vieram fazer sua vida aqui e se basearam sempre em muito trabalho, né, Jean Paul? Acho que o Brasil é um país de imigrantes, né? Se a gente parar. A família por parte de mãe, os meus avós, são de Kagoshima, no Japão, uma cidade no sul do Japão, antes de atravessar para Okinawa. Tá. E por parte de pai, o meu avô é de Palazzuolo, uma cidade perto de Catânia, na ilha, na Sicília, né, no sul da Itália, e minha avó é de Firenze. Então, na verdade, no fundo, todos vieram para o Brasil, né, para poder chegar na Terra Prometida. Exatamente. Né? Com uma mão na frente e outra atrás. A verdade é essa, né, Paulo? Sim, assim como muitos italianos aqui na cidade de Osasco, enfim, e trabalharam arduamente, né? Então, eu acho que o sucesso do país são de todos os imigrantes no geral, não só italianos, mas espanhóis, os portugueses, né?
muito da colônia árabe, muito da colônia judaica. O Brasil é onde árabes e os judeus se dão muito bem. Exatamente. No país, os armênios tiveram uma também. O meu importância sogro é grande. armênio, então a gente tem uma colônia muito forte. Então, assim, acho que esse empreendedorismo, sabe? De querer dar certo. Tinha que dar certo. Sim. Não tinha outro, não tinha para tinha onde você pra ver. levantar a mão e pedir, Exato. né? E Então, o Brasil, um país continental, né, ele acaba tendo também a importância das migrações internas também, né? Os migrantes que são aqui do norte, nordeste, do sul, que vêm aqui para o sudeste, né? Acabam vindo muita gente para São Paulo, né, Denis? É uma mistura que dá certo, né? Tem dado certo, transformado esse nosso região, nosso Brasil, num país realmente empreendedor. E aí o que você havia dito, voltando ao tema, a BP8 acaba de ganhar mais um prêmio Master Imobiliário, né? Quando foi em 2021. Quem que é um Master Imobiliário? O Master Imobiliário é o maior prêmio do ramo imobiliário no Brasil, né? E em 2021, depois da pandemia, a BP8 ganhou com Via Nações, aquele empreendimento em Presidente Altino, na frente da Castelo Branco, que são 6 prédios, né? Lá são 824 unidades. Lá foi a primeira vez que a gente concorreu com um prêmio. Sim. E a gente ganhou ele muito alinhado com a nossa missão, né? De transformar vidas, né? E realmente foi o que aconteceu. A gente entregou o empreendimento lá 100% vendido, com muita área de lazer, e a gente ganhou esse prêmio lá em 2021. Que e bacana. agora, Não, mas hoje... peraí, fala um pouquinho mais desse prêmio de 2021, porque assim, quando você entrou para concorrer, você estava concorrendo com N construtoras do Brasil inteiro, já super consagradas, super sólidas, né, nas suas campos de atuação, e você chegando. Por que vocês ganharam esse prêmio? Todas as grandes, na verdade, com toda a honra, né, a gente concorreu com elas. Então, Mas a diferença que a BP8 fez é que a gente, na verdade, constrói de uma forma muito bem feita, Tá. né? Com uma área de lazer muito boa. Então, por exemplo, nesse empreendimento específico, foi o primeiro contrato que a gente tinha assinado com a Omo, né? A lavanderia Olha que Omo. legal. A Omo, além de produtos, ela agora começou a ter uma lavanderia industrial desde 2020. sim. E a gente instalou ela. Então, por exemplo, a gente sempre busca inovação. Essa foi uma delas. Então, você imagina, Paulo, você pega o teu smartphone, baixa o aplicativo da Omo, e aí você deixa reservado a máquina embaixo no térreo para você lavar e você secar, né? Lavar com sabão em pó Omo, com amaciante Comfort e secar. Você pode lavar, você pode passar também, tem ferros de passar, tábuas Legal. nessa lavanderia que é comunitária, mas você só paga um custo de R$ 9,90 por ciclo de lavagem, para 15 quilos de roupa. Que Então, bacana. resumindo, você não precisa ter a tua lavanderia na tua casa, a tua máquina. Pois é. Você tem que acabar usando isso. Mas fora isso tudo, putz, a gente tem churrasqueira, forno de pizza, salão de festa, salão de jogos, salão de pilates, salão de ginástica, salão de aeróbio, né? Legal. Piscina, quadra de tênis, half pipe. Esse half pipe de skate Tá. foi desenvolvido por um skatista mesmo, grafitado por um skatista. Que bacana. Né? Então, assim, é um empreendimento muito bacana, né? E aí acho que transformou realmente essa parte da cidade. Fantástico. E aí, Legal. você ia embalar já no próximo prêmio, vocês acabaram de E agora ganhar. a gente é bicampeão. Puxa E por vida. acaso, a gente está trazendo o segundo troféu para Osasco. Olha que fantástico. Porque é um empreendimento, Paulo, como você sabe, você ajudou a participar dessa mudança do zoneamento, na época ainda do prefeito Emídio, que é aquela parte do Bonfim. Que é a operação consorciada, lembra? Daquilo Tietê2? Tietê2. Participou muito dos Sim, debates, verdade. foi muito debatido e tal. Verdade. E, putz, até 3 anos atrás, Denis, poxa, Sim. nenhum incorporador foi para o Bonfim. O Bonfim estava esquecido lá. Ia ser implantado lá a prefeitura nova, o Passo Novo, mas ninguém foi para o residencial. Aí surgiu uma oportunidade, a gente comprou o terreno lá e construímos lá um empreendimento lá com 365 unidades. Entregamos esse ano, totalmente vendido, exatamente também, Paulo, na mesma forma que a gente conduziu o primeiro, né, o Via Nações, e o Via Rovai. Qual que é a diferença? Também a mudança do bairro.
como muitos sabem e conhecem a cidade, André Rovai também tinha muitos usuários de droga. Sim. Né? Então, quando, na verdade, você começa a fazer o desenvolvimento do bairro, isso acaba se dissipando. Exato. Lógico que o poder público, o governo do Rogério Lins, do prefeito Rogério Lins, está muito atento a isso, também está olhando muito, a gente vinha mostrando durante o período de obra e veio tomando conta e tentando o pessoal da assistência social ajudar lá. Mas a gente começou, então, a fazer essa mudança. Quer dizer, a gente construiu do lado da igreja, na André Rovai, esse empreendimento muito bacana que a pessoa, na verdade, pode fazer tudo a pé, né? Exato. Pode atravessar e está na cabeceira da Antônio Agu, está dentro da estação de trem, está tudo dentro da muito rodoviária, perto. está muito, muito perto. Né? Então Caramba. a gente espera que outros incorporadores façam a mesma coisa. Agora me veio uma A gente lembrança aqui, eu fui coroinha lá na igreja. Na do igreja? Bonfim. Você tá brincando? A Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, lá do Piratininga. Mas, olha, realmente, o espaço urbano que não é devidamente utilizado, ele vai virando tóxico e vai gerando ali todo tipo de ilicitude, né? A gente, infelizmente, ainda não está resolvido, né, na questão do Bonfim, e há uma migração, né, aqui para o centro de Osasco, né? Infelizmente, o centro de Osasco está muito difícil, com muitos moradores em situação de rua, com muita droga, perto das escolas, ainda requer um grande cuidado. Mas, assim, realmente o que você falou, implanta lá uma coisa boa, com certeza vai agregando outras coisas boas. Mas vocês têm um empreendimento ali é de vocês também, né? Na antiga Cobrasma. Não, da Cobrasma é do meu cunhado, do Dante, junto com a Zafira. É da Dampris, Na verdade, quando a gente enxerga tudo o Pedrinho por trás, né? O Babo, né? É um excelente mentor, né? Pois um é excelente mentor. Isso, ele sempre orienta muito a gente, orientou o Dante, né? Hoje ele já está um pouco mais afastado mas toda vez que precisa de algum conselho, a gente encosta lá e vai chorar no colo dele. De vez em quando eu vejo umas fotos dele com os bois. Ele fica com os bois, adora, né? Fica contando os bois, é isso mesmo. É um cara de visão, Você sabe que ele começou, por exemplo, a mexer com fazenda, na verdade ele virou fazendeiro por conta de empresário, porque na verdade ele falou, putz, é um mercado imobiliário. Falou, pô, esse negócio de fazenda deve ser interessante. Eu vou começar a comprar e vender fazenda. Foi quando ele entrou com história de fazenda. Olha só. Empreendedor nato. O empreendedor está na veia mesmo dele, né? Legal. Ô, Dante, agora... Dante. Ô, Jean, isso que o Paulo falou do problema ali no centro, talvez essa intervenção que você fez e deixou evidente que a intervenção privada acabou trazendo algo que o público não conseguiu necessariamente, por mais esforço e boa vontade que tivesse, causar de impacto naquela região. Será que é uma fórmula que pode ser aplicada em diferentes pontos da cidade também, não só como fator econômico, empreendimento imobiliário, mas também para melhora dos ambientes onde estão inseridos essas construções? Sempre. Eu acho que assim tem que estar muito atento, a prefeitura está muito atenta. Agora estamos na revisão do novo plano diretor, que a gente não tem há mais de 25 anos, o Código de Obra, que é desde 1970. Então está se olhando para isso realmente. Eu acho que precisa da ajuda do poder público para o empresário poder realmente atuar, né? Não adianta você chegar num local que você não tem um potencial construtivo ou mesmo uma área que você possa fazer a diferença na vida das pessoas. Pegar o caso do Bonfim de novo. É um dos bairros... Vou entregar a idade do Paulo. Mas assim, é um dos bairros mais antigos da cidade. Pois é. Né? Então, assim, você tem muitos moradores, muitos osasquenses com mais idade, né, Paulo? Então, assim, está muito apegado. Sim. Então, tem que ter esse desapego ou... você tem imóveis que precisam de regularização, porque a gente só pode comprar imóvel que esteja regularizado. Né? Então, assim, precisa exercer um pouco o desapego para poder também fazer uma transformação. Verdade. Né? Eu acho que de uma certa forma, essa energia ela precisa ser mudada. Né? Então, assim, a prefeitura tem que estar atento, basicamente, onde ela quer atuar para os construtores também, os incorporadores chegarem
e poderem fazer a parte deles. Acho que A prefeitura cria um ambiente propício para isso acontecer. Perfeito. Não, na verdade, não é nada complicado, né, Paulo? A gente discutiu muito isso durante anos, né? Então... Eu acho que o poder público tem simplesmente que fazer sua parte. Não pode interferir negativamente. Tem que fazer sua parte. Porque quando vai construir, são pagos impostos. Quando vai implantar um empreendimento, se gera emprego, se gera... vamos dizer, político não gera nada. Político não gera emprego, político administra. Se um bom político, como é o caso do Rogério, dá condições, beleza, a cidade se desenvolve, mas tem que deixar crescer e tem que, de alguma maneira, ajudar também, né? Fazer ter alguns cuidados que são básicos de qualquer lugar, de qualquer empreendimento. E também não vai adiantar na cidade só trazer os grandes mega blaster e tal, porque daqui a pouco não tem mais espaço, não tem mais condições de trazer esses mega empreendimentos, e aí vai ter que se suportar como sempre se suportou com o micro e pequeno empresário que fez as bases dessa cidade. Então a gente tem, Denis, não é uma crítica vazia. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que olhar o centro de Osasco, olhar o bairro do Bonfim, que já está melhor com o empreendimento que vocês colocaram, mas ainda tem muita coisa. A gente sabe que com a, vamos dizer, a implosão das Cracolândias lá de São Paulo. É a melhor analogia. Vai vindo para cá. A melhor analogia é essa que você acabou de falar sobre o centro de São Paulo. Olha como é que está degradado. Exatamente. Então, não deixar chegar nesse ponto, entende? Assim, Osasco está numa economia punjante, segundo PIB do Estado, sétimo PIB nacional do país. É isso mesmo. Então, assim, o prefeito está atento. Acho que o que é importante é a gente continuar no ritmo que a gente está fazendo essas mudanças. Hoje a gente tem todos os tipos de empreendimento dentro da cidade, que isso é muito bacana. A gente vem olhando e observando, a gente tem que entender que o déficit habitacional do Brasil ele é muito alto. É gigantesco. Né? A gente tem um crescimento vegetativo nos últimos 10 anos de 0,52% ao ano. Então você imagina, 223 milhões de habitantes. Se pegar 0,53 ao ano de crescimento vegetativo, em 10 anos você tem mais 5%. Exatamente. Né? Então, você imagina onde isso vai parar. Né? Então, assim, a gente tem que estar atento. Ponto. Exatamente. E como é que você falou dos números de Osasco? Como é que você analisa o mercado imobiliário de Osasco hoje? Então, o mercado de Osasco hoje, assim, a gente vem sofrendo muito com aumento de custo. Tá. E qual que é o desafio maior? Né? A gente, na verdade, pegou uma pandemia que os custos estouraram. Pois é. E a renda familiar da população, não osasquense, do Brasil, Sim. na verdade, a renda não subiu. Exatamente. E a gente ficou achatado nisso. Então, a gente teve que desenvolver produtos para poder vender. Então, agora, com essa mudança do governo federal, com a volta do Minha Casa Minha Vida, com o aumento, na verdade, do subsídio, com o aumento do valor... Quer dizer, quando a gente... Vou fazer a correção, né? Tá. Quando fala também que aumentou o valor do Minha Casa Minha Vida... Na verdade, a única coisa que foi feita foi a correção monetária. Né? Não é que. Né? Então a gente tem, hoje está 350, foi 240, mas se você pegar os 10 anos que tiveram, na verdade, no fundo, foi uma correção monetária. O ano que vem já deveria subir de novo mais um pouquinho. O imóvel que a pessoa comprava por 200 e pouco lá atrás, ela compra por 300 e pouco. Ponto final. Isso aí. Eu sei que eu entreguei o Reserva Florença lá na Rua Pernambucana, que a gente vendeu por 220 pau. Tá. E a gente continua vendendo por 220 pau hoje. Então, depois de 10 anos, não tem milagre. A gente vem desenvolvendo produto melhor, menor, para poder encaixar dentro do bolso da população. É interessante. É por isso que é bom a solidez, né, das empresas e a solidez de quem está, de alguma maneira, dirigindo também. Né? Porque se é uma empresa aventureira que vem e não tem o capital suficiente para segurar, isso quebra e acaba dando prejuízo para a própria sociedade. Né? Porque, assim...
Hoje em dia tem muitas ferramentas, né, Paula? A incorporação e a construção tem muitas ferramentas. Então, assim, quem compra, se tomar cuidado, né, olhar se tem patrimônio de afetação e tal, a pessoa nunca vai ter prejuízo. Tá. Mas, no fundo, se acontece de uma empresa quebrar, de uma construtora quebrar, não é o caso aqui em Osasco, graças a Deus nunca aconteceu, cria muita insegurança. Sim. Então, a minha empresa é sólida, mas quando o Paulo vier comprar de mim, ele já comprou da outra empresa que deu problema, aí ele pergunta, putz, será que esse Já cara vem vai me dar desconfiado, trabalho né? igual? E fica desconfiado, aí o VSO, que é a velocidade sobre oferta, né? A velocidade de venda, vamos supor, ela acaba diminuindo um pouco no início, depois volta ao grau de confiança, né? Sim. E aí fica mais barato. E aí eu li um livro que um amigo meu, Rafael Yoshioka, ele me deu, chama A Velocidade da Confiança. Tá. Né? E o que diz esse livro, né, do Stephen Covey? Ele diz o seguinte, que quanto mais confiante você é, mais barato fica a operação. Você fala, pô, James, pode dar um exemplo? Posso. Vamos pegar 11 de setembro? Sim. Antes de 11 de setembro, como é que funcionava as compras de passagem aérea? Pô, era barato. Você podia viajar. Quanto tempo você chegava para um voo doméstico? Com 1 hora de antecedência. O voo internacional? 2 horas de antecedência. Né? O que aconteceu pós-pandemia, pós 11 de setembro? Todo aquele aparato de segurança, os preços das passagens aéreas subiram exorbitantemente. Por quê? Precisou contratar um monte de gente de segurança. Para voo doméstico, você começou a passar mais tempo, você precisava 2 horas, 2 horas e meia antes. Exato. E voo internacional 4 horas. Por quê? Porque não tinha mais confiança no sistema. É verdade. Quando você tem uma confiança dentro de um sistema, o processo ele fica barato e ele é mais rápido. É verdade. A desconfiança custa, é verdade. A desconfiança custa muito para a verdade. empresa, a desconfiança custa muito para o órgão público. Tá. Então, quando você tem... Um outro exemplo é assim... Eu estava, inclusive, com o Pedro na Suécia. A gente estava em viagem de férias. E aí, a gente pegou e comprou o ticket do metrô. Né? Falava, vamos então de metrô daqui para esse bairro, lá para outro bairro e tal. E aí, peguei na máquina, né? E aí, puta, a gente tá andando, pô, já tava lá o vagão do trem. Eu falei, pô, mas... Cadê o guichê, a catraca para poder enfiar o bilhete, né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, abriu a porta, ele falou, não, pô, seguiu o fluxo, né? Estamos com o bilhete na mão, pô, entramos. E segurando o bilhete na mão, né? Fecha a porta e para uma estação, para a segunda estação, para a terceira estação. Eu falei, meu, esses caras não verificam. Não verificam. Paramos. Abriu a porta, saímos. E a gente tinha que voltar. Sim. E eu, como eu sou muito curioso, na volta de novo. Quer dizer, se a gente não quisesse ter pago na máquina e entrado, não tinha ninguém. Exato. E aí que é educação e consciência. Né? Então, assim, se tivesse desconfiança, ia custar caro e tempo, porque o cara ia botar catraca, o governo ia gastar com a catraca, segurança, controle, etc. E tal. Então... A confiança, ela fica mais barata. Tá. Legal. Aí já fica aí uma dica de leitura, né? Com Velocidade certeza. da Confiança, Stephen Covey, é isso? Stephen Covey. Ah, muito bom. Já está a dica de hoje muito bacana. de uma boa leitura. E a gente tá seguindo nesse caminho, você acha, Jean? Você que é um cara que tá tão antenado em tudo. Putz, Denis, infelizmente Às vezes- não, cara. então, às vezes a gente participa eu sou um de- cara muito otimista. Dentro da BP8, o time inteiro ele é inovador. Tá. O time inteiro faz a diferença. Né? Mas, por exemplo, você faz uma entrega do empreendimento e às vezes falta consciência e educação para a pessoa, para o nosso cliente que compra. Tá. Por incrível que pareça. Porque às vezes não tem o senso de pertencimento ao coletivo. Tá. Né? Então, por exemplo, teve um empreendimento que a gente entregou uns puta banco bacana de madeira. E aí, depois de 3, 4 meses, a síndica veio reclamar assim, falou, pô, vocês não entregaram os bancos
Falei, lógico que entregamos os bancos, né? Vocês receberam, fizeram o recebimento e tal, né? Eu vou resumir. Tinha um morador que estava roubando os bancos, cara. Não é possível. Ele pegava os bancos de madeira à noite, jogava para trás da garagem do carro dele e ia colocando e levando para vender o carro. Não O banco. É possível, cara. E aí, depois disso, o time viu isso. Sabe o que o meu time fez? Começou a fazer banco de concreto. Que loucura, Você entende? né? Então, na verdade, isso acaba sendo o quê? O despertar da consciência, o despertar do pertencimento. O cara tem que entender que aquele banco, um quinhãozinho é dele, do filho dele. Exato. Entende? Se você quebrar a porta, se você quebrar o elevador, deixar a criança apedrejar alguma coisa, depreciar aquilo, cara, você que vai pagar. Exato. Precisa entender, é igual coletividade, né, Paulo? Na cidade, cara. Cuida direito do que é teu para a prefeitura não gastar de novo sobre o mesmo assunto, né? Sobre o mesmo banco, sobre a mesma coisa, né? Não quero dar uma de malandro, porque assim, vou voltar a repetir de novo a velocidade da confiança. Cara, você que vai pagar o preço. Assim, Simples. É simples assim. Então, quando a gente tiver esse tipo de consciência, fica mais fácil tudo. Jean, agora vamos para questões práticas da nossa cidade. Tanto você como eu, no Denis, nós vivenciamos, eu sou morador de Osasco, nasci em Osasco, eu vivencio Osasco 24 horas por dia. E aí a gente vai rodando, principalmente nos bairros mais nobres, Bela Vista, Centro, ali Viliara, a gente vai vendo um aporte de grandes imobiliárias. Aí a gente pode até falar na Dubai, tem aquela outra lá, a Eco, né, lá do parque, lá do campo de golfe, São Francisco, né? E assim, tem lugares que eles vão comprando tudo, né? Eu exemplifico aqui no Bela Vista, eles têm vários. Como é que você enxerga isso? Para quem, com os olhos do construtor, né, é uma concorrência muito forte ou é uma oportunidade de difusão muito forte da ideia da construção? Como é que você enxerga essas grandes aportando em Osasco, assim como eles, outras vieram, né? Porque Osasco realmente é a cereja do bolo, acho, do desenvolvimento de São Paulo, né? Eu enxergo assim, eu acho que na verdade é uma oportunidade, Paulo. A gente na verdade não pode pensar como bairrista. Sim. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque assim, muitos microempresários que começaram como microempresários, depois se tornaram empresários e começaram a ter uma renda maior, quando tinha essa renda maior, o que os caras iam? Saíam de Osasco. É verdade. Porque o cara não tinha o que morar, não tinha onde morar. É verdade. Aí o cara ia para Alphaville, ainda assim, tem gente que vai para Alphaville, tem gente que vai para São Paulo. Acho que quando, na verdade, essas construtoras que você acabou de citar, Dubai, a Eco, enfim, aqui no Bela Vista, estão, né? A própria Lacotice do Nelson, que está há muito tempo, né? Cara, eles estão vendo a demanda que existia, ponto. Né? Pô, o Denis quer morar num apartamento de 90 metros, não tinha apartamento de 90 metros quadrados. Tinha poucas opções. Tinha né? poucas A opções. gente ia lá no Castanheira, rodava um pouco ali no Parque Continental. É o que tinha. Um pouco ali. Eram poucas opções. Aí né? veio o Lória, por exemplo, lá com a Gafisa e tal. Sim. Então, eu acho que é o desenvolvimento, porque senão também você ia perder esse osasquense que queria morar na cidade. Verdade. E aí você fala, minha família cresceu, não dá para morar num apartamento de 60 metros quadrados, igual era antigamente. Então, hoje você tem muitas opções. Assim, é lógico que cada um dentro do teu mercado, ele tem que fazer um estudo antes de você comprar o terreno, analisar. É lógico que eu vou também voltar a falar o seguinte, para essas empresas que a gente acabou de citar aqui, é duro para elas também. Sabe por que é duro? Porque, na verdade, elas não conseguem comprar um terreno, elas têm que formar o terreno. É verdade. Então, tem que comprar um terreno, espera mais um pouco, depois de 6 meses comprar outro, depois mais um ano comprar outro. Aí o cara demora lá 2, 3 anos para poder formar o terreno, para poder fazer a aprovação. Sim. Então, o incorporador toma muito risco. Você imagina agora, eles estão comprando, né? Ou já compraram. E agora vem o plano diretor e muda. Putz, é verdade. A gente tem insegurança jurídica. É. Você entende? Então, assim, é tomador de risco, sabe? Sim. Então, assim, agora, se você falar assim, vai continuar nesse ritmo? Não sei.
quem manda é o mercado. Pois é. Né? É o consumidor que manda. Se tiver continuar vendendo, né? Se eles estiverem comprando, o incorporador vai continuar comprando terreno e lançando produto. Se não, vai buscar uma outra praça. Simples assim. Acho que o mercado, ele auto se regula, né? Como na boa economia. Ele auto se regula. Exato. Ele determina como é que vai ser. Ele determina. E tem espaço ainda para continuar palitando, né? Colocando então, Paulo, muitas torres. Assim, a gente, na verdade, tem que pensar. Se a cidade é o segundo PIB do Estado, o 7º PIB nacional, é porque faz jus a toda essa velocidade de dinheiro que circula na cidade. Sim. Então, ela vai trazer mais gente para cá, né? Vai aumentar um pouco a população, vai ter que ter demanda para esse pessoal, né? Essas empresas, essas startups que estão vindo. Exato. Né? Então, o cara não quer, hoje em dia, quer comodidade, né? Você não quer trabalhar em Osasco e morar na Zona Leste. Então, vai acabar o que acontece, acho que no mercado americano hoje com essa geração dos millennials, né? Ele não vai ter apego. Então, você morava lá na Zona Leste? Morava. Agora você está trabalhando aonde? Em Osasco. Eu vou morar em Osasco. Osasco, exatamente. Ponto. Eu acho que é mais ou menos isso. Legal. E na sua visão, o mercado está direcionando para que caminho? Tem por mais um tempo ainda espaço para esse crescimento? Eu vou dizer assim, que é o meu... a sua visão? Eu acho que a gente vai ter uns 4 anos, 5 anos agora com essa atualização do Minha Casa Minha Vida. A gente deve navegar muito bem esses próximos 4, 5 anos. O médio e alto padrão, eu acho que vai melhorar, mas não na mesma velocidade do Minha Casa Minha Vida, porque, no fundo, a taxa de juros, né, que agora está começando a cair, acaba impactando diretamente no cara que, na verdade, vai comprar esses apartamentos e imóveis no Bela Vista. Perfeito. Ou no São Francisco. Eu vi que desde que você criou a Banco de Projetos, né, você já tinha muito bem definido quem você queria atender e tudo mais. Aliás, é algo natural em você ajudar as pessoas, né? E é isso mesmo que eu compreendi, está correto, de que você já tinha essa pretensão de ajudar as pessoas a adquirirem essa moradia, por isso um posicionamento dela já para atuar exatamente com imóveis do Minha Casa Minha Vida, que permite as pessoas alcançarem esse sonho? Sim, né? Assim, eu vim aprendendo muito na época da Dampris, mas quando eu e a Priscila, a gente fundou a BP8, né, a Banco de Projetos, a gente tinha esse foco, na verdade, eram projetos que mudavam a vida de todo mundo, né? Mudava a vida dos nossos colaboradores, dos clientes nossos, dos nossos fornecedores, porque assim, por exemplo, a gente sempre dá opção, né? Fornecedor. Estou em Osasco, se tiver 3 orçamentos e um deles for de Osasco, se Osasco fizer o mesmo preço que um outro fornecedor, Osasco leva. Excelente. Né? Excelente. Então, acho que isso, na verdade, é ter gratidão e honra. Perfeito. Né? Nem sempre ganha. Infelizmente, às vezes não ganha. Mas a gente dá essa condição. Né? Então, assim, muda, porque quando a pessoa recebe, né, por exemplo, aumenta a autoestima. Sim. A gente lá dentro da BP8, por exemplo, a gente já vendeu apartamento para o cara sair de área livre. O cara tinha barraco dentro de área livre. Não. E a área livre era assim, o barraco custava R$60 mil. Caramba! Né? R$40 mil, dependendo do barraco, né? Da casa. Eu vou pedir perdão, acho que a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? Mas enfim. Então, a gente muda. Né? Então, a esposa, na verdade era uma moça de limpeza, tinha fundo de garantia, o cara vendeu R$60 mil, foi para a Caixa e financiou. Então, quem quer, Paulo, quem se esforça, consegue. A gente está aqui também para poder auxiliar nesse sentido. Perfeito. Hoje a gente está em Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, a gente entrou em São Paulo, estamos entrando em Mogi das Cruzes. Então a gente está aumentando devagarzinho a nossa... Aliás, fizeram uma parceria muito bem sucedida com a EZTEC, né? Também outra gigante do mercado. A EZTEC é uma excelente incorporadora brasileira, né? Bem segmentado dentro de São Paulo e Grande São Paulo, essa é a verdade. Conheço a família Zarzur há muitos anos. E quando foi 2017, o Silvio e o Marcelo Zarzur chamaram para um bate-papo. Eles tinham acabado de ver que a gente tinha lançado aqui o Via Nações. Empreendimento muito bacana. Eles falaram, cara, vamos fazer em Guarulhos?
Falei, putz, vai ser um prazer. Né? Legal. E aí, desde lá, a gente vem lançando algumas coisas juntos. A gente pegou, no caso, Pinguarulhos, né? A gente acabou de entregar 1.412 unidades. Caramba, meu. 1.412 na frente da Dutra, do lado do Shopping Internacional. Entregamos 100%. Empreendimento gigante. Assim, gigante. Foi o maior empreendimento até hoje da BP8. Tá. Foram 1.412 unidades. A gente entregou 100% vendido e a gente surfou o Covid inteiro, Paulo. A gente surfou o Covid inteiro. Jean, desculpa te interromper, mas eu acho que foi na época do Covid, a gente se encontrou em algum lugar, salvo engano, no Imbu, numa casa de orações lá, e aí me veio, até eu te interrompi por conta disso, perguntar, né? O que faz o empreendedor, o empresário, continuar com esse ânimo? Porque, veja, você já tem, graças a Deus e graças ao trabalho, um patrimônio sólido, já daria para usar. O que faz continuar com esse ânimo, né, cara? Porque você está falando aqui, você está falando com brilho nos olhos, cara. E eu te conheço há muito tempo, eu sei o que é isso. Mas eu queria que você tentasse, que vai ser muito difícil, explicar o que faz, o que motiva o empreendedor a continuar esse trabalho. É uma missão? Então, a gente está falando da Obreiros do Amor e Misericórdia, né? Lá do Newton Zebrack, Dr. Newton Zebrack, um beijo e um abraço para ele, né? É um ser de luz que ajuda, inclusive, a nossa cidade, dando lanche, com orações. O Newton é uma inspiração. Né? Não precisava fazer o que está fazendo, médico, pediatra, aposentado. Missão dele, missão minha e da Priscila. Eu acho que missão também de todo o meu time, cara. Porque assim, meu time é incansável. Se tem uma coisa que eu tenho gratidão e orgulho é pelo meu time. Eu acho que ninguém empurra caminhão sozinho. Eu acho que em alguma certa forma no universo deve ter formado um time e falou, ó, vocês vão para lá, e vão fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Então, assim, enquanto Deus, né, meu guia, estiver me orientando para isso e me abrindo as portas, assim eu vou continuar. Se você perguntar qual que é o tamanho, eu vou falar assim, eu não sei, Paulo. Mas, assim, enquanto estiver fazendo bem para os outros e se for merecedor disso, cara, a gente vai continuar fazendo, né? Qual que é o próximo projeto? Putz, o que na verdade é abrir a porta. E voltando para o Newton, assim, né? O Newton ficava preocupado, era impressionante. Precisava de dinheiro, na última hora aparecia o dinheiro. É verdade. Né? Testemunhei muitas vezes. Então, assim, ele falou, putz, não sei como é que eu vou pagar lá, não sei o quê. Aparecia dinheiro. E aí, na Bíblia também, assim, algumas passagens, diz que você precisa lá ver 200 metros só para frente. Você não precisa ver 10 quilômetros para frente. Vê os primeiros 200, quando terminar os primeiros 200 metros, vai abrir a luz para os outros 200 metros. Então, assim, eu acho que é isso, Paulo. Que legal. Eu acho que é isso. Bacana, né? Eu já imaginava a resposta, mas eu queria ouvir dele. Nada melhor do que ouvir da própria pessoa. Muito bom. Sim. Mas e falando em 200 metros ou algo mais, né? O que está por vir aí em relação ao BP8? Tem novidades para poder ser trazidas para nós? Putz. Tem que ficar na torcida, né? Então, Denis, da cidade, um cara que a gente gosta. Cara, é muito trabalho, né? Assim, vou voltar a repetir, o time é incansável. Legal. O time é incansável, assim, sempre buscando inovação, sempre buscando fazer a diferença na vida das pessoas. Tentar arrumar alguma forma de baixar valor de condomínio, trazendo coisas que facilite a vida das pessoas. Guarulhos, por exemplo, a gente tem uma cozinha industrial que a gente fez. É mesmo? Aí você vai falar, pô, mas para que uma cozinha industrial, cara? Porque assim, imagina que o Paulo é um boleiro. Pô, você imagina em 1.400 unidades, pra você boleiro poder vender... Um pipoqueiro de mão cheia. Mas você vender bolo, né? Ou a tua esposa, Denis, pô, ela é manicure ou cabeleireiro. Sim. A gente tem espaço de cabeleireiro. Perfeito. Né? E a gente, na verdade, quer incentivar o empreendedorismo, Paulo, o empreendedorismo informal. Porque faz com que essa pessoa no condomínio gire uma economia informal, ajudando ele a pagar uma parte da parcela da caixa, ou ajudar a pagar a parte do condomínio, você entende? Qualquer R$300, R$400, R$500 que o cara faça. E aí, tem uma coisa muito bacana em Guarulhos. Eles fizeram uma feira de escambo, Denis. Que barato. Escambo.
Então os caras fazem lá, acho que é de quinta-feira à noite, eles pegam um pedaço do estacionamento, e aí, pô, o Denis é pintor, o Paulinho, na verdade, é azulejista, a outra, na verdade, faz o bolo, e eles falam, meu, quer assentar lá, ou quer pintar o meu apartamento, eu azulejo. Isso é muito bacana. É muito legal. Né? Então, eu acho que essa parte desse tipo de incentivo, a gente já fica muito contente. Pô, na verdade, você percebeu o cara. movimento que já existia nos condomínios e criou uma estrutura para que isso pudesse acontecer. A gente, legal, na verdade, né? tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu botar de pé, que chama... O nosso programa chama o Facilitador Social. Tá. E o facilitador social é mais ou menos isso. Tá. O Paulo Contin é professor de jiu-jitsu. Então, esse facilitador social pergunta para o Paulo se ele poderia dar aula de jiu-jitsu uma vez na semana para as crianças do prédio, sabe? Legal. Aí o Denis dá yoga, né? O Jean, na verdade, medita ou faz uma oração. Então, fala, pô, no dia tal, você quer descer para poder fazer uma oração? Então, assim, eu acho que isso, na verdade, é senso de pertencimento a uma comunidade, né? Sim. Um amigo meu virou e falou assim, cara, já parou para pensar que lá em Guarulhos o condomínio elege um vereador? É verdade. Porque são 6 mil pessoas, cara. É verdade. 6 mil pessoas, você elege um vereador em Guarulhos. Né? Então, assim, se tiver união e se tiver fazendo o bem comum, putz, ninguém para a gente. A gente já está chegando ao finalzinho do programa, tal, mas já que você tocou na política, nunca pensou? Não. Não. De verdade, já. Nunca, olha lá, cara, olha para a câmera da verdade. Não. O meu sogro. Voltando no meu sogro. Meu sogro falou assim, ainda. Meu sogro falava duas coisas. Quando eu casei, ele me botou no carro, foi lá no Dosa, lá em Altino. O seu Dosa era vivo, me botou para sentar no saco de farinha lá na garagem. Falou assim: ó, você vai casar com a minha filha. Mas 7 da noite, para você ter uma convivência familiar correta, você tem que estar jantando com a tua família. Esse foi o primeiro ensinamento dele. Tá. Família é a coisa mais preciosa e mais importante no mundo. E realmente é. Tá. E a segunda coisa é, o teu ego vai bater toda hora um camarada, na hora que você tiver sucesso, para querer te botar na política. E aí vai ser um problema. Então... E não tem certo e errado também falando na câmera com os políticos, claro, funcionários públicos, toda a minha gratidão. Mas isso não é para mim. A minha missão é outra, também ajudar assim como funcionário público, mas de uma outra forma. Né? Então, assim, eu tenho muito isso. Né? No mesmo dia que eu fui convidado para ser rotariano, foi o mesmo dia que também o pessoal da loja maçônica também convidou. E eu falei, olha, de novo, eu agradeço muito. Se precisar ajudar, eu ajudo, eu não preciso estar participando de uma organização ou de outra. Para poder ajudar e fazer o bem ao próximo, não precisa saber por onde a gente tem que começar. A gente só tem que começar. Perfeito. E assim, na loja maçônica a gente ajuda, no Rotary, quando tem algum evento, a gente ajuda, na prefeitura a gente ajuda. Sempre que a gente pode, a gente tem que realmente ajudar. É verdade. Se todo mundo der um pouquinho de cada, né, Paulo, fica mais fácil empurrar o caminhão. Mas com certeza absoluta. É isso aí. Paulo, ainda bem que você fechou de uma maneira tão bacana, porque infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa ainda mais rápido, Jean. Então, eu quero agradecer demais você ter dedicado seu tempo aqui a nós, parabenizar mais uma vez por toda a trajetória da BP8, os trabalhos que você faz sociais também, e parabéns pelos prêmios, 2 prêmios Master de Imobiliário, que deixa a gente muito orgulhoso aqui na cidade de Osasco. Obrigado, viu? Denis, eu que agradeço principalmente em nome meu e da Priscila, em nome de todo o time, né? Agradecer a Deus, Paulo, que ele que fica no comando para poder ajudar a gente no dia a dia, né? Então, agradecer todo o time do Empreende Show aqui e muito obrigado. E as portas da BP8 sempre estão abertas para vocês. Muito obrigado. Paulo, mais uma vez, fantástica a participação aqui muito de um grande empresário. Olha, é um dos momentos gostosos para mim da semana, é vir aqui aprender com essa turma que nos ensina, desde o mega ao pequenininho, tem muitos ensinamentos. Então, sou muito feliz, muito grato a Deus por estar aqui, sempre trazendo alguma coisa boa para você. Um grande abraço. Pois é, a gente não pode deixar de agradecer a Associação Comercial e Empresarial de Osasco, o Sindicato do Comércio Varejista e a produtora Microondas, que juntos
estão fazendo com esse projeto aqui de fortalecer, trazer para que todos saibam quem é quem na nossa comunidade empresarial, continue dando certo. Né? E a nossa turminha por trás das câmeras, né? Grazi, Amaral, Rafael, todo mundo que está aí, um grande abraço, obrigado, parabéns pelo trabalho. Mas especialmente obrigado a você que nos acompanha aqui semanalmente. Semana que vem tem mais, continua com a gente, um abraço e vamos empreender. Tchau, tchau. Tchau, gente, até mais.